nas mãos do capitão Gustavo Henrique. Ele ergue o troféu de campeão da Supercopa Rei. Corinthians, campeão da edição 2026. Cheirinho flamenguista e título da Supercopa Rei corintiano. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Na primeira decisão do futebol brasileiro em 2026, o Corinthians bate o Flamengo por 2-0, conquistando a Supercopa Rei, que foi um jogo muito disputado, de muita pegada, como se espera de uma final de jogo único, mas bem jogado, com o Flamengo ficando mais com a bola, trabalhando ela, trocando passes para tentar achar espaço na boa marcação corintiana. Teve até uma chance com o Pedro, com o Carrascal, mas nada que levasse perigo para o Hugo, que desse trabalho para o goleiro corintiano. E apesar de ficar mais com a bola, o Flamengo tinha dificuldade em criar chances por 3 motivos. O primeiro é que o time titular do Flamengo está fazendo o seu 3º jogo na temporada. Eles tiveram mais tempo de férias pela disputa do Mundial de Clubes do ano passado e só voltaram agora porque o Flamengo começou mal o Campeonato Carioca. Então, bateu o desespero, vamos chamar os titulares. Só que os caras visivelmente não têm ritmo de jogo, tão mal fisicamente, pesados em campo, sem ritmo de jogo. Diferente do Corinthians, que já jogou 6 jogos no ano e visivelmente está com mais ritmo, mais intensidade que o time do Flamengo. E agora fica a crítica à diretoria do Flamengo, ao Felipe Luiz, que sabendo que ia ter essa final logo no começo do ano, não preparou o time, não fez o planejamento certo para ter condição de buscar esse título. Fica a crítica, né? Porque esse planejamento do Felipe Luiz com a diretoria do Flamengo, foi bom demais. E o segundo motivo foi que o Arrascaeta, o principal jogador do Flamengo, o grande nome do Flamengo, camisa 10, estava muito apagado no jogo. Não conseguia fazer nada. A realidade é que parecia que o Arrascaeta nem no jogo estava. Ele não conseguia armar as jogadas, fazer uma jogada individual, nada. Malemar jogada de bola parada, por causa da falta de ritmo de jogo. O Plata e o Carrascal até tentaram ajudar, saindo dos lados do campo para jogar no meio de campo, para ajudar na criação das jogadas, só que eles não têm a característica do meio armador e nem a qualidade que o Arrascaeta tem. Então acabava que o meio de campo do Flamengo era muito apagado, muito discreto no jogo. E o terceiro e principal motivo para o Flamengo não conseguir criar era a marcação do Corinthians. O Dorival foi muito esperto. Ele sabe que o Corinthians é um time mais fraco tecnicamente que o Flamengo. E sabia que se fosse tentar jogar de igual para igual, no mano a mano, mesmo com o Flamengo sem ritmo de jogo, ele poderia perder. Então o que ele fez? Aumentou o poder de marcação do Corinthians no meio de campo e fez uma marcação muito bem encaixada com o Carrillo em cima do Jorginho, que com a falta de ritmo de jogo do Arrascaeta, com o Arrascaeta apagado no jogo, seria um jogador que tentaria armar as jogadas para o Flamengo. O Ranieri marcando muito bem no meio de campo e ajudando na saída de bola da defesa, jogando muitas vezes como um terceiro zagueiro, e o André Luiz não deixando a Arrascaeta respirar no jogo. Como eu disse, o Dorival foi muito inteligente, deu um nó tático no Felipe Luiz, ou como diria o Scarbi, o Felipe Luiz sentiu o dedo do Dorival. Para atacar, o Dorival deixou só o Bidon como meia mais adiantado, jogando próximo do Yuri Alberto e do Memphis. E por o Corinthians estar com meio de campo
de mais pegada, de mais marcação, obviamente ia ser um time com uma criação de jogadas mais fraca. Tanto que as principais jogadas do Corinthians eram em bolas lançadas para o Yuri correr nas costas do Alexandro e jogadas de bola parada, para jogar a bola no tumulto, na confusão na área. E foi assim que o Alvinegro abriu o placar do jogo aos 26 minutos. O Mateuzinho jogou a bola na área, o Gustavo Henrique jogou ela ainda mais na área, no meio, para o Gabriel Paulista mandar para o gol, marcando seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. E justo numa final, que estrela o Gabriel Paulista teve e que história da hora ele vai ter para contar. E agora eu queria ver o que o Léo Pereira tem para falar desse lance, porque ele vai tentar tirar a bola dando um toque de lado, em vez de dar um bico para frente. Ele viajou demais. Podem falar que eu tô falando bosta, que o lance foi muito rápido, mas dava pro Léo Pereira ter feito muito melhor que isso, porque é um baita zagueiro, só que quis inventar no lance. Aí vou dar um toquinho de lado. Ui, cara, joga sério. Olha aí o que aconteceu. E depois que saiu esse gol, o jogo ficou mais aberto, com o Corinthians jogando mais pro ataque, com o Memphis tendo uma boa chance que o Rossi fez grande defesa, enquanto o Flamengo seguia girando a bola, trocando passes, encontrando muita dificuldade em passar pela marcação corintiana e com um Arrasca muito escondido no jogo. E assim como eu disse no vídeo do jogo do São Paulo contra o Flamengo, não adianta o Flamengo ter os jogadores com mais qualidade. Se eles não tiverem ritmo de jogo, não adianta nada. Eles não fazem nada. A vontade supera o talento, sempre. E para piorar ainda mais a situação do Flamengo no jogo, o Carrascal é expulso no começo do segundo tempo por ter dado uma cotovelada no bidon, que o juiz acabou não vendo o lance no finalzinho do primeiro tempo. E agora, que eu tenho para dizer pro Carrascal? Que cara juvenil, para que o Carrascal foi fazer isso? Ele estava num lance morto com um bidon, o primeiro tempo acabando. O que ele pensou que ia acontecer? O bidon ia ficar com medo de jogar no segundo tempo, ele ia intimidar o bidon. Quis fazer graça e acabou prejudicando o Flamengo, porque no segundo tempo, com 10 jogadores, a dificuldade que o Flamengo tinha de criar foi ainda maior. E para piorar ainda mais a situação do Flamengo, o Felipe Luiz tira o Pedro. E para mim ele erra demais em tirar o Pedro, porque ele fica sem a referência no ataque, o cara para brigar com os zagueiros do Corinthians, o cara para segurar a bola lá na frente, para colocar o Paquetá no jogo. Eu até entendo que ele tentou fechar o meio de campo, ter mais qualidade no meio para furar a boa marcação do Corinthians, só que ele erra demais, porque depois que o Pedro saiu, a defesa do Corinthians não teve mais trabalho nenhum no jogo. Quem era para ter saído era o Arrascaeta, que não estava fazendo nada no jogo. Eu volto a falar, estava pregado em campo, não conseguia fazer nada. Tanto que ele e o Paquetá não conseguiam se entender no meio de campo, erravam os passes, não se entendiam, não acontecia uma tabela. Só que, como o Arrascaeta é o camisa 10 do Flamengo, é o capitão, foi o melhor jogador do Flamengo no passado, o rei da América em 2025, a corda acabou arrebentando para quem tinha o queixo maior. E com isso o Flamengo seguiu criando muito pouco, teve uma cabeçada do Pulgar no travessão, mas só muito pouco, enquanto o Corinthians, com o domínio do jogo já, seguia jogando no mesmo pique, com o mesmo plano do primeiro tempo, engolindo o Flamengo, tomando conta do meio de campo e jogando a bola para o Yuri correr e perder os lances, porque
Puta que pariu. Como o Yuri Alberto perde lance, cara. E é impressionante, é porque ele inventa nos lances. Ele quer sempre engrossar as jogadas. Porque se ele fizesse o simples, cara, ele já teria feito mais de 100 gols com a camisa do Corinthians. Ele já seria ídolo do time. Só que não, ele pega a bola, baixa a cabeça e sai correndo igual um louco desesperado. Não tem visão de jogo, não tem noção. Parece que não tem entrosamento com os outros jogadores. Quantos lances a gente não viu o Memphis do lado dele, livre, pedindo a bola? Só que não, ele chutava a bola para fora, o Rossi fazia a defesa ou a zaga do Flamengo roubava a bola. Era sempre um dos três. Mas apesar dessa dificuldade do Yuri Alberto de jogar junto com o time, o Memphis faz um gol aproveitando um rebote dele, só que o gol é anulado porque o Yuri tá impedido no lance. Puta que pariu. Ô carinha pra ser zicado, ô carinha azarado o Yuri Alberto é. E o lance pode até não ter valido, só que a defesa do Rossi foi muito boa. Mais uma vez, gigante. É um baita goleiro, pena que é argentino. E o cruzamento do Bidon também foi muito bom. E o Bidon, que joga muita bola e que com certeza vai fazer parte do ciclo pós-Copa de 2026. Joga muita bola o 7 do Corinthians. O Memphis pode até não ter feito o gol, mas ele teve um lance que chamou a atenção no jogo, numa disputa com o Léo Pereira. No corpo, o famoso tromba na massa. Ele ganha do zagueiro do Corinthians e sai mostrando o braço, tirando uma onda, mostrando uma marra. Só que quando vê o Arboleda e o Alan Franco, não faz nada, fica no bolso dos caras. E não adianta vir corintiano querer zoar falando, e a caneta no clássico do ano passado? Foi no Sabino, não foi no Arboleda e nem no Alan Franco. Então já perdeu no argumento, parceiro. E depois desse lance ainda teve um gol perdido do Yuri Alberto, ou melhor, mais um gol perdido do Yuri Alberto, aonde ele fez tudo certinho. Só que ele acertou a trave. Puta que pariu, que cara grosso, velho. O Yuri corre, se posiciona bem na área, só que pra chutar, cara, é uma negação, pelo amor de Deus. Parece aquele jogador que o chute no FIFA é 5, cara. Não tem explicação pro quanto azarado o Yuri Alberto é na área. Só que pior que esse gol perdido do Yuri foi o gol que o Paquetá perdeu. Esse não tem desculpa, porque nos acréscimos ele recebe a bola na área, a bola se oferece para ele na área, ele domina e ainda consegue chutar para fora, ele isola a bola. E eu tenho certeza que ninguém apostava que o Paquetá ia perder esse gol. A bola do jogo caiu no pé dele e ele conseguiu perder, para desespero de todos os flamenguistas, são paulinos, palmeirenses e do Felipe Luiz, que, cara, se jogou no chão, parecia que estava até fazendo uma prancha. O reforço de peso do Flamengo para 2026 falha logo na primeira grande decisão do time. E com todo respeito ao Paquetá, que voltou agora para o Flamengo, só que a mídia está exagerando demais, tratando ele como craque, está inflando demais essa volta do Paquetá, que nunca foi craque, ele nunca foi o jogador que se esperava dele quando ele saiu do Flamengo. Não teve sorte no Milan, no Lyon, no West Ham estava jogando bem, teve aquela polêmica das apostas, ganhou, eu acho que uma Liga Europa pelo West Ham, mas, cara, muito pouco para o cara que a mídia brasileira tá colocando no status de craque. O Paquetá, no mínimo, é um bom jogador. E depois desse gol perdido do Paquetá, a bola puniu o Flamengo com o ditado do futebol que eu mais falo aqui no canal, entrando em campo, quem não faz, toma. E para ser ainda pior para o Flamengo, foi um golaço, adivinha de quem? Dele mesmo, Yuri Alberto, nos acréscimos.
O Corinthians tenta lançar ele no ataque. A zaga do Flamengo tira mal, a bola sobra para ele, que parte na velocidade, dá uma cavadinha no Rossi que acaba virando um chapéu e ele marca esse golaço. O filho da puta errou todos os gols fáceis que ele teve chance de fazer no jogo. Aí, no mais difícil, no último lance do jogo, ele não só faz um gol, ele faz um golaço. Cara, é coisa que só acontece no futebol e com um cara cagado como o Yuri Alberto, porque ele é cagado, tanto que ele falou que estava com virose, estava se cagando antes do jogo. E, cara, ficou leve para fazer esse gol. E é por lances assim que os jogadores viram ídolos. Porque, cara, é impressionante, que golaço. E depois viraliza ainda mais aquele áudio do Yuri Alberto, né? É de um protagonista que o time do povo precisa. Aí está, Yuri Alberto, sem se esconder, sem se omitir. Coroando essa conquista da Supercopa Rei do Corinthians, que chega ao bicampeonato da competição, que jogou muito bem contra o time do Flamengo, sabia da qualidade do Flamengo, jogou com muita raça, muita vontade, do começo ao fim do jogo. O Dorival armou muito bem o time, explorando muito bem a qualidade dos jogadores do Corinthians, não sendo pardal. E o Dorival segue na sua vingança contra o Flamengo, ganhou mais um título contra o rubro-negro. E uma coisa que me chamou muito a atenção no Dorival foi que hoje ele estava agitado na beira do gramado, reclamando bastante. Ele sempre foi um técnico mais tranquilo na beira do gramado, mas como o meu primo disse, o Dorival já está virando corintiano, para alegria da torcida do time do Corinthians, que além do título do troféu da Supercopa, ganhou uma grana muito boa para os cofres, para pagar as dívidas, 6.350.000 de premiação. Só que uma boa parte desse dinheiro vai só para o Memphis. Contrato bom que o holandês fez no Corinthians, tá igual aquele lobo dividindo a comida com o pica-pau. Metade dessa trouxa me pertence, vamos dividir igual, tá? E a Supercopa Rei vai seguir pelo terceiro ano seguido com o campeão da Copa do Brasil. Esse tabu, digamos assim, começou lá em 2024 com o São Paulo, depois Flamengo 2025 e agora o Corinthians em 2026. Já o Flamengo começa o ano perdendo um título, jogando muito abaixo do que a gente espera desse time do Flamengo, que tem muita qualidade. Só que hoje, sem ritmo de jogo, sem entrosamento, foi engolido pelo Corinthians. O Flamengo não levou perigo nenhum para o Hugo e tem pouco tempo para recuperar esse condicionamento físico, dar uma resposta, reagir na temporada. Precisa reagir rápido, porque tá mal no Carioca, precisa apertar o cinto e subir a ladeira logo, porque senão as polêmicas, as cobranças, a crise vai começar a chegar lá na Gávea. E agora falar um pouco sobre os destaques do jogo que eu achei deles. O Bidon, cara, apesar do meio de campo do Corinthians ser mais de marcação, aparecia muito bem, caindo pelos lados, se aproximando do Yuri e do Memphis. Ranieri jogando muito bem na marcação e sendo a saída de bola do Corinthians. Yuri Alberto, apesar do caminhão de gol perdido, fez um golaço e garantiu o título. E por causa disso, volto a falar, às vezes acaba virando um dos maiores ídolos, porque o pessoal lembra do golaço. E o Dorival Júnior, que apesar das dificuldades, segue fazendo esse time do Corinthians jogar muito bem. E o ruim de serviço do jogo, cara, eu poderia pôr o Paquetá, só que eu acho que eu seria muito oportunista em deixar ele ser o ruim de serviço por causa só do gol perdido. Tudo bem, foi decisivo, mas eu acho muito injusto. O verdadeiro ruim de serviço no jogo de hoje foi o Arrascaeta, que não jogou nada, completamente apagado, um cone em campo com a camisa do Flamengo, só que ficou praticamente o jogo todo jogando e
não fez nada para ajudar o Flamengo hoje. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo, vocês só dizendo isso me ajudam muito, então bora me dar essa moral. Também comentem o que vocês acharam dessa final da Supercopa Rei. O corintiano está muito feliz com esse título, enquanto o flamenguista está triste por ter começado o ano no cheirinho. Mas vamos bater um papo legal, pode vir São Paulino, palmeirense, colorado, gremista, torcedor do Fluminense, enfim, bora trocar essa ideia sobre o jogo. E uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é assistir os donos da bola amanhã, porque quando o Corinthians ganha, o Neto faz o melhor programa possível, ou melhor, o craque Neto, porque quando o Corinthians ganha ou o Palmeiras perde, eu adoro fazer o donos da bola, seus pés de rato, seus orelhudos. E é isso, pessoal, até o próximo jogo, valeu, falou, um abraço aos torcedores e torcedoras de todas as equipes e parabéns ao Corinthians, campeão da Supercopa Rei. E agora a gente vai ter que aguentar os corintianos falando bastante na nossa orelha coisas como essa.